Fala pessoal, vamos falar sobre o controle legislativo hoje. Estamos na semana 6, dia 3, parte 1. Primeiramente, o controle legislativo. O que é controle? Controle, eu vou estar controlando algo, certo? Então, o controle legislativo é o controle chamado controle, primeira informação, externo. Perfeito? Controle externo. Que é legislativo? Quem é o poder legislativo? No município, câmaras municipais, estadual, câmaras legislativas, federal, câmara não, Congresso Nacional. O único que é bicameral, povo. Então, o que é bicameral? Tem o Senado Federal e Câmara dos Deputados. No município, nos estados e Distrito Federal não ocorre isso, ok? Então, e tem o auxílio do Tribunal de Contas. O que é interessante desse slide aqui é a titularidade do controle externo. Ele é exercida pelo Congresso Nacional. O que significa isso? Primeira informação importante. Primeira informação importante é o que? A titularidade não pertence, item de prova, tá? Não pertence ao Senado Federal. A titularidade do controle externo não pertence à Câmara dos Deputados, perfeito? Então, a titularidade do controle externo, âmbito, o âmbito federal é exercido pelas duas casas do Congresso Nacional, perfeito? Então, exercido pelo Congresso Nacional, perfeito? Olha o que diz aqui o artigo 71. O controle externo a cargo, ou seja, quem é titular é o Congresso Nacional, é exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Note que muitas questões de prova diz que a titularidade do controle externo é do TCU. A Constituição Federal não diz isso. A Constituição Federal fala que é do Congresso Nacional. Então, não esqueça isso. A Constituição vai falar ainda sobre aqui a doutrina, que alguns doutrinadores aí que falam a respeito do controle externo, como ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, vem dizendo que é o órgão auxiliar, ele não tem essa expressão na Constituição Federal, ou seja, ele não é um órgão auxiliar do controle legislativo. Isso daí é a defesa do pessoal lá do TCU, certo? Não cai muito em prova isso. O que você tem que saber? Titularidade, Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, perfeito? Então essa é a informação importante para você levar para a tua prova. Aqui nós temos a ideia de que a Corte de Contas ela vai trazer o que? O aspecto, quando ele for auxiliar o controle legislativo, ou seja, o titular do controle legislativo, ele vai auxiliar nos seus aspectos técnicos, certo? Quais são os aspectos técnicos? Tá aqui, ó, controle financeiro e orçamentário, certo? Então, esses são aspectos técnicos, controle orçamentário e financeiro. Vai ter outros que são dessa mesma, como que eu posso dizer, estão nessa órbita. Por exemplo, a legitimidade, a legalidade, economicidade, certo? Quanto as contas contábeis, orçamentárias, financeiras, patrimoniais. Então, todos esses aí que ele está no âmbito do aspecto técnico do TCU. Já o Congresso Nacional, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o controle
no aspecto político, perfeito? O STF, Carlos Aires Brito, ele traz lá em um julgado a respeito disso, afirmando que o Tribunal de Contas da União não pertence ao Poder Legislativo, ainda que esteja escrito expressamente na Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, certo? Então, doutrina, alguns defendem que pertence ao Legislativo. Para o CESP, não pertence, perfeito? Outras bancas podem trazer essa distinção, mas CESP, ele traz o entendimento do STF que o Tribunal de Contas não pertence ao Legislativo. Difícil cair questão polêmica, perfeito? Então, porque até a própria lei fala uma coisa, Constituição fala outra, doutrina fala outra, e STF defende o que está na previsão na Constituição, enquanto então a doutrina prevê aí a defesa que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. E você, fique com o STF. Controle político. O papel das casas legislativas. Então há uma relação de balanço e harmonia entre os poderes aí, certo? Então a gente vai ver agora. Primeiramente, o legislativo, ele é responsável por aprovar políticas públicas e também aprovar regras para arrecadação de despesa e programação orçamentária e execução da despesa. Regras, eu nem sei se eu falei certo, que eu li aqui, então acho que eu falei errado. Então ele vai aprovar políticas públicas, bem como regras para arrecadação das receitas e execução das despesas. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que o Poder Executivo, ele não consegue administrar sem ele ter o que? A maioria do Congresso Nacional, certo? Na sua base política. Por quê? Ele não consegue aprovar nada de suas políticas públicas se ele não tiver uma maioria. Ou seja, ele não consegue governar o país se ele não tiver aí a maioria no Congresso Nacional. É por isso que o nosso governo, ele é chamado um presidencialismo de coalizão, certo? Então, por isso que tem essas negociatas de cargos, ministérios, pastas para bancada de aliados lá da Câmara dos Deputados, Senado Federal, justamente para que você tenha condições de governar. Infelizmente nós temos aí, ou felizmente, sei lá. Então, nós temos aqui está falando sobre 3 instrumentos, basicamente são esses: PPA, LDO e LOA. O PPA, ele vai trazer o que? As políticas públicas de 4 anos, certo? Então vai ver isso aí lá em direito financeiro ou administração financeira orçamentária, certo? Aqui basta você saber o seguinte, que PPA vai trazer o que? As diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal, para as despesas de capitais e outras datas decorrentes, e ainda para despesas de caráter continuado. O que ele está me dizendo com isso? Ele está me falando, em outras palavras, que quando for pensar em investimentos, ele vai estar pensando que eu tenho que ter uma previsão no PPA, tem que ser aprovada, essa previsão tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Aqui vai estar quem mais? As minhas políticas públicas, certo? Então aqui dentro que são o que? As despesas de caráter continuado, ou seja, minha política pública que exceda a 1 ano vai estar prevista aí dentro do PPA. A LOA, ela vai trazer então quem? As previsões de receitas e a execução das despesas, certo? Então LOA é meu orçamento, lei orçamentária anual. E a LDO vai fazer o que? Vai vir aqui no PPA, pegar uma fatia que é 1/4 de algo e mandar para a LOA para que ela ocorra aí a execução, perfeito?
Então, ou seja, resumidamente, o legislativo ele está presente na aprovação das políticas públicas do governo federal e também com relação a mexer com recurso, mexer com dinheiro, ele também está presente, ok? Mas tem que lembrar que o quê? Que não é só o poder executivo executa aí, por exemplo, despesas, certo? Mas também o que? Os demais poderes quando eles estão o que? Administrando a sua função atípica, perfeito? Então, por isso que esses demais poderes, que no caso aí vai ser quem? O poder judiciário, e na sua função atípica, e o poder executivo na função típica, vão ter que mandar para o quê? Para o Congresso Nacional prestação de contas. Então, final de ano, o pessoal já começa a se mexer para o quê? Para mandar o quê? Prestação de contas, que tem um prazo de até 60 dias depois da abertura da Câmara Legislativa, ou do Congresso Nacional, perdão, o envio da prestação de contas do Executivo, certo? E por conseguinte o Judiciário também. Se não tiver do Poder Executivo, a Câmara, aí sim a Câmara dos Deputados vai ter uma situação que a gente vai ver daqui a pouco. Não vamos pular a etapa. Então, primeira coisa que nós temos que saber desta lâmina de slide, saber o que a prestação de contas é realizada dos demais poderes ao poder legislativo. Então, essa é a informação importante que eu tenho que levar para mim. Aqui, o controle político, competência exclusiva, não é do Congresso Nacional, sim, não é então não é de quem? Do Senado Federal, não é da Câmara dos Deputados, mas sim do Congresso Nacional, perfeito? O que? Competência para sustar atos normativos. Lembra dos atos normativos? Lembrou agora? Quem é, por exemplo, decreto, não é um ato normativo? Decretos. Então, competência exclusiva do Congresso Nacional de sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Lembra do Poder Regulamentar? Tá aí, ó. Ou dos limites da delegação legislativa, lá naquela famosa, a gente vai ver lá em direito constitucional, lei, aqui é uma lei delegada, certo? Então, se eu exorbitei a competência que me foi dada pelos limites de uma lei delegada, ou exorbitou o poder regulamentar, ou seja, está adentrando numa seara que pertence a uma lei, ou seja, estou inovando o ordenamento jurídico, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma sustação de ato normativo. O que é importante daqui, meu povo? Primeira informação: quem susta ato? Susta ato é o Congresso Nacional e não o Senado Federal, e também não é a Câmara dos Deputados, perfeito? Segundo, sustar atos normativos é diferente de revogação, lembra da revogação, e anulação. O que eu estou dizendo aqui?
Sustar atos não é revogação, sustar atos não é anulação. Então, sustar atos significa que o quê? O ato pode ser o quê? Sustado e não revogado. Quem revoga ato do poder executivo, quem revoga é o próprio poder executivo. Anulação, agora sim, eu posso tanto o poder executivo quanto o poder judiciário. Poder legislativo não anula atos normativos, ele suspende, ele susta, certo? Susta atos normativos que exorbitem aí o poder regulamentar. Então essas informações aí que você tem que ter em mente para quê? Para não errar questões em prova. Então aqui nós temos aí já a informação que nós acabamos de falar. E aqui ele vai continuar sobre a sustação, que a ideia, porque aqui, essa informação aqui, ó, ele está falando aqui, sustar atos do poder executivo, por que não está do poder judiciário? Porque o poder judiciário não tem aí a função de edição de atos normativos, certo? Que sejam relacionados aí à legislação, certo? Que seja aí, por exemplo, para regulamentar as leis, perfeito? Prestação de contas pelo Poder Executivo. Olha, agora o que você vai ter que tomar cuidado? Cabe a quem? A Câmara dos Deputados. O quê? Proceder à tomada de contas do Presidente da República. Então, o que você vai ter que tomar cuidado agora? Que a Câmara dos Deputados, ela vai... Lembram lá o exemplo prático, que quem aprovou ou não o impeachment do Dilmão, até rimou, né? Foi quem? A Câmara dos Deputados. Quem negou do Michel Temer foi quem? A Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados também vai fazer o quê? Vai proceder à tomada de contas do Presidente da República. Perfeito? Então não é o Senado, nesse caso, e também não vai ser quem? O Congresso Nacional. Quando? Quando ele não for apresentado ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, a abertura da sessão legislativa acontece lá em fevereiro, certo? No início de fevereiro, dia 2. E, se não ocorrer, então, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, vai ocorrer o que então? Tomada de contas especial, ou seja, minto, não é tomada de contas especial não, estou ficando louco, tomada de contas especial é outra coisa. Tomada de contas do Presidente da República, certo? Então, é uma outra coisa, TCE, mas também não é tão outra coisa assim, tá? Não sei se a gente vai ver aí para frente aí em alguma das nossas matérias. Mas o que é importante aqui então? Que o Poder Executivo manda para o Congresso Nacional quem? A prestação de contas. Qual é o prazo? 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Não mandou? Tomada de contas. Quem faz? Câmara dos Deputados, e não é o Congresso. E também não é o Senado Federal. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima aula aí.